Olá, estamos iniciando mais um programa Campinas, os desafios da metrópole, que hoje traz como tema a saúde no envelhecimento. Fatores como a baixa taxa de natalidade e os avanços da medicina, entre outros, estão aumentando a expectativa de vida dos brasileiros. Para este programa, temos como convidados José Francisco Daniel, professor da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, Jane Emídio Dias, médica geriatra e coordenadora da área da saúde do idoso da Prefeitura Municipal de Campinas, e Valéria Barbosa, assistente social e presidente do Conselho Municipal do Idoso. Mas antes de dar início ao debate, vamos conferir alguns dados estatísticos do envelhecimento no país. O Brasil caminha a passos largos para o envelhecimento populacional. De acordo com o resultado preliminar do Censo 2010, a representatividade dos grupos etários com idade até 25 anos na primeira década diminuiu. Ao mesmo tempo, os demais grupos etários acima desta faixa aumentaram suas participações. O grupo de crianças de 0 a 4 anos do sexo masculino, por exemplo, representava 5,7% da população total em 1991, enquanto o feminino representava 5,5%. Em 2000, estes percentuais caíram para 4,9% e 4,7%. Em 2010, continuaram em declínio, chegando a 3,7% e 3,6%. Em função desta nova realidade, o alargamento do topo da pirâmide etária pode ser observado pelo crescimento da participação da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010. Há muitos anos, todos nós sabemos que o Brasil não é mais um país de jovens. Então eu gostaria de saber dos convidados, até que ponto a sociedade civil organizada e o poder público, a área da educação física, do esporte, estão se organizando à altura para esse contingente de idosos que estão chegando cada vez mais. Pode ser, doutora Jane? Claro. Começar? Posso começar. Na verdade, Lília, a sua pergunta ela é muito pertinente hoje. Infelizmente, no Brasil, ele envelheceu muito rapidamente antes que nós, do poder público, pudéssemos nos organizarmos para receber essa demanda de pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos, como tá. O Brasil conseguiu, nos últimos 30 anos, o que é um fato muito relevante, o que é muito bom. Por quê? Porque uma vez que você consiga envelhecer, é sinal que, de qualquer forma, a sua saúde conseguiu melhorar. E por que nós envelhecemos? Essa é a pergunta, Por que nós envelhecemos tão rápido? Porque o Brasil, nos últimos 40 anos, o que nós fizemos? Nós melhoramos o saneamento básico, nós melhoramos as campanhas de vacinação, nós atingimos altos níveis de crianças e idosos vacinados, diminuindo muito a mortalidade por doenças que antigamente matavam as pessoas na sua idade mais jovem. Nossa expectativa de vida nos anos 50 era de apenas 50 a 60 anos. Então, em 60 anos, nós conseguimos mudar a expectativa de vida do brasileiro para acima dos 70 anos. Então, a melhora da aquisição de bens de consumo, melhora da alimentação, questão do acesso à saúde, porque hoje, com o SUS, nos últimos 20 anos, nós temos uma população que, em cerca de 68% da população do Brasil como um todo, em algum momento usa o SUS. Então é um programa um dos melhores do mundo, apesar de todas as suas deficiências que a gente conhece, que a gente sabe, temos muito a melhorar, mas de qualquer forma nós conseguimos dar uma melhor qualidade de vida a essa população, principalmente a população carente de recursos. Então, mas da mesma forma que nós avançamos em alguns aspectos, ainda nas questões sociais, nós temos uma deficiência muito grande na questão da melhoria de acesso a essas pessoas a ter
principalmente as pessoas que não têm recursos de uma assistência médica adequada quando da necessidade, né? Você vê, hoje ainda nós temos dificuldade de pacientes que ficam em pronto-socorro esperando uma cirurgia de urgência, fica 1, 2, 3 dias no pronto-socorro. Isso assim, são casos que não são em grande número, mas que para aquela pessoa que está ali é um grande dano à sua qualidade de vida, né? Então, assim, nós estamos caminhando sim. A Política Nacional da Pessoa Idosa foi apenas editada em 2006, apenas há 5 anos atrás. Não é? Na Constituição de 88, já vários artigos já falam da necessidade que os idosos têm e do amparo que o poder público teria que dar a essas pessoas. Porém, infelizmente, ainda não conseguimos contemplar não só os artigos que já estão na Constituição, de cláusulas pétreas da Constituição Federal, como no próprio Estatuto do Idoso, que foi também lançado recentemente, né, na portaria de 10.741 de 2003, que prevê também que as políticas públicas voltadas para esse público, elas fossem cumpridas. Porém, ainda nós não conseguimos adaptar, dado o envelhecimento muito rápido da população e o Brasil ainda não preparado. Né? Nós dizemos que os países ricos, eles primeiro enriqueceram e depois envelheceram. Nós envelhecemos e ainda não enriquecemos. Que pena, né? Seria muito mais confortável, sem né? a menor dúvida. Sem ter o dinheiro e depois ficar idoso. Valéria, o professor Daniel, você quer falar a sociedade civil, então, Valéria? Eu acho que, como diz a doutora Jane, né, assim, a gente está no processo, assim como o poder público está no processo de se organizar e melhor atender essa nova demanda que se apresenta, a sociedade civil também, né? Então, assim, o idoso como protagonista da sua própria história é algo novo, é algo recente e é algo que está sendo construído, Leila. E para isso, o que a gente tem proposto, né? Enquanto conselho, a gente tem observado os fóruns, os espaços de discussões, essa parceria muito grande com a saúde, com a assistência, com a educação. Então, o que a gente percebe é o próprio estatuto, que hoje o idoso ele tem uma lei, né? Uma lei que o defende, só que essa lei ainda, muita coisa está no papel, como a doutora Jane disse, e torná-la, né, de fato concreta no cotidiano das pessoas é algo que requer um certo tempo. Então, se comparado a outros estatutos, a outras leis, nós estamos engateando nesse processo, né? Ele é lento, mas a gente não diz que ele está parado, ele pode estar lento, mas ele está caminhando. E a gente sabe, sim, que espaços como esse que você está dando são fundamentais para que a sociedade civil saiba o quanto ela é fundamental, né, nesse papel de cobrar aquilo que está já previsto. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está. O momento de... Né, levou um susto, vamos acordar, vamos pensar, vamos organizar a casa, né? A casa até agora estava sendo organizada em todo sentido só para a área da criança, do adolescente, que em nenhum momento tem que ser deixada de lado, isso é fato, né? A gente lá dentro da Casa dos Conselhos tem isso muito claro. Não é menosprezar uma para agora favorecer outra. Vamos caminhar junto. O ideal é que, independente das fases que nós passamos pela vida, todas elas têm que estar sempre garantidas. Só que agora a gente sabe que tem que dar um olhar um pouco mais intenso para a questão do idoso, porque ele foi muito tempo esquecido na sua história, né? O idoso era o espaço reservado dentro dos lares, o sofazinho lá na sala do vovô, da vovó, que a gente chegava de domingo para pedir bênção muitas vezes, né? Então, hoje é um outro espaço, é um outro universo de pessoas, mas eu acho que a gente, assim, tende a avançar, tende a construir, sim. Eu não sou pessimista nessa história, eu acho que não. Se a gente é pessimista, a gente nem aqui estaria. Acho que a gente avança sempre e tendo isso muito claro, que não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Foi um estouro, como a doutora Jane disse, né? E de repente acordamos né, um país mais velho. Mas a gente, como deu conta de tudo, né, vai dar conta disso também. Eu acredito nisso, vamos correr atrás. Tá certo. Professor Daniel, como é que essa situação, essa nova situação se estabelece dentro da sua área? Como que ela vem se comportando desde que a gente já está sabendo que o país envelheceria, mas, enfim, que não conseguimos correr o suficiente atrás? Tá, como é que a gente vê isso daí? Isso. Primeiro, essa questão até desse nosso momento aqui, que seria a transmissão do conhecimento, a oportunidade de transmitir alguma coisa a essas pessoas sobre a importância da prática da atividade física ou do exercício físico mesmo. É uma questão muito importante, eles terem esse conhecimento. Depois, um pouquinho mais além, que aí tem um fator complicador, é a questão cultural, como a gente mesmo tem falado. Que
o idoso, ele foi educado, ele cresceu fazendo atividade física como atividade da vida diária. E o exercício ou o esporte era para quem não tinha o que fazer. Então, culturalmente, fazer exercício, fazer esporte, não fazia parte da vida dessas pessoas. Então, é um aspecto difícil de ser mudado, pensando nessa necessidade da prática de exercícios e atividades físicas. Uma outra questão diz respeito aos espaços para a prática desses exercícios ou atividades físicas. A gente vê o sistema de saúde se organizando, com os postos de saúde possibilitando algumas práticas, a população que frequenta esses postos, e algumas cidades também possibilitando a prática de atividades físicas aos idosos. Mas ainda assim há muita resistência, faltam espaços e possibilidades. A questão, se a gente pensar em política geral, em termos de esporte e exercício, nós não temos política bem estabelecida. Nosso país, nós teremos uma Olimpíada daqui a poucos anos, e agora, há poucos anos, ou atualmente, se fala em estabelecer alguma coisa para essa Olimpíada, quer dizer, não existe. Então, quanto mais se a gente pensar algo relacionado aos idosos. Tá certo. Então, eu vou voltar com a doutora Jane e levar para o telespectador ao conhecimento dele o que a prefeitura oferece na questão da saúde para o idoso. Hoje... Como é que está a organização? Então, hoje, Leila, nós, em todos os nossos 63 centros de saúde, de alguma forma, nós ofertamos para a população em geral e particularmente para os idosos, grupos de vivência, grupos terapêuticos de hipertensos e diabéticos, são grupos para pacientes portadores de doenças, né? Atividades físicas, né, que nós chamamos de saúde integrativa, que a atividade física está dentro do programa da saúde integrativa, que é um programa que ele oferece não só atividades de caminhada, inclusive um projeto que nós fomos campeões, assim, que chama-se Caminhar para a Saúde, né, um projeto de caminhadas, que faz parte também do projeto da saúde integrativa. Então, caminhadas, hidroginástica na Lagoa do Taquaral, né? Em alguns outros centros de vivência também nós temos a hidroginástica. Lian Kun, que é uma terapia, na verdade não é uma filosofia como muitos pensam, mas é uma terapia desenvolvida por um médico ortopedista chinês para dores crônicas, né? Uma terapia que nós ofertamos também na rede básica. E outras atividades, principalmente, nós há 2 anos atrás, já falei 3 anos agora, o programa Viva Mais, que é um programa que faz parte das diretrizes, inclusive do Ministério da Saúde, que é a promoção do envelhecimento ativo. De promover para as pessoas atividades lúdicas, atividades em sociedade, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, o programa Viva Mais é um programa que ainda está incipiente, mas é um programa multissetorial, envolvendo 8 secretarias: cultura, turismo, educação, transporte, saúde, assistência social, tem uma coordenadoria especial do idoso que está na assistência social. Então, todos esses programas, o programa Viva Mais, que estão nos 5 distritos, né? Campinas é dividida em 5 distritos de saúde, né? E todos os distritos têm um polo do Viva Mais e tem os centros de convivência que também integram o Viva Mais. Então, esses centros de convivência, eles têm espaço de artesanato, né, bocha, malha, em algumas... lógico que não são todas as atividades em todos os centros de saúde. Então, umas ofertam alguns tipos, né? Então, cabe à pessoa que faz parte de um determinado centro de saúde procurar se informar, e isso eu peço aos ouvintes que nós estamos assistindo agora, que eles procurem dentro no seu centro de saúde quais as atividades que aquele centro de saúde indica, que nós inclusive fizemos um caderno de atividades e distribuímos em todos os centros de saúde, relacionando todos os locais onde são ofertadas atividades. Esse centro de saúde acaba sendo uma referência mesmo para as pessoas que não têm informação? Hoje é uma referência para as pessoas. Por quê? Porque a mãe vai levar a criança a vacinar. Então, ela se informa onde tem um programa que a própria criança pode estar participando. O idoso vai pegar suas receitas, vai consultar o seu clínico, vai verificar a sua pressão. Então, esse centro de saúde, ele fica como um polo. E muitos centros de saúde desenvolveram centros de vivência ao lado do próprio centro de saúde.
ou no local muito próximo, que as auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, eles fazem parte desse centro de vivência, levando esses idosos a atividades aí. Tá? Então, em muitos centros de saúde, principalmente nos Distrito Leste, Distrito Noroeste, Distrito Sul, nós temos muitos espaços de convivência que os idosos podem estar participando. Claro que nós falamos naqueles idosos que são autônomos, que podem ir caminhando, que podem de alguma forma chegar ao centro de saúde. As pessoas que estão acamadas, que estão nas suas casas, isso se torna mais difícil. Não que nós não estamos pensando nessas pessoas, mas para a promoção do envelhecimento ativo, nós disponibilizamos. Ainda é pouco? É pouco. Ainda é pouco, porque hoje Campinas conta com 133 mil idosos, né, dos quais quase 60% são SUS dependentes. Em áreas, quando a gente fala na dependência total, está falando da cidade, mas, por exemplo, o Distrito Sudoeste, ele tem praticamente a sua totalidade de idosos SUS dependentes. Praticamente 100% daquela população idosa residente naquele distrito, ela é SUS dependente. Então, e é um distrito muito novo. Que região que é essa? A região Sudoeste, a região do Ouro Verde, Campo Grande, né, que faz parte Noroeste, Sudoeste, ali perto. São dois distritos, o Distrito Noroeste e Sudoeste, são os nossos distritos mais novos e com população mais jovem também, mas não quer dizer que não tem idoso. E o idoso daquele distrito, ele é até mais carente. Tá? No centro de Campinas, nós temos uma densidade demográfica de idosos muito alta, com poucos recursos também naquela região. O próprio centro de saúde é inadequado, nós temos muitas queixas, precisando mudar o próprio local do centro de saúde, que tem grupo de Linhancum, no Largo do Pará, né, que tinha centro de vivência do lado, que promove curso de cuidadores, que em alguns centros de saúde nós fazemos anualmente curso para cuidadores de pessoas idosas. O CS Centro já vai, acho que na sua 4ª ou 5ª edição do curso, o Centro Costa e Silva, na Leste também, que faz curso de cuidadores, e nós estamos estimulando outros centros de saúde, porque o cuidador, ele é uma das ocupações atualmente, que será uma das profissões também muito requisitadas no futuro, que é a pessoa que vai à casa do idoso que vive sozinho ou que vive com um familiar, mas que precisa de cuidados de saúde, de assistência e com a pessoa capacitada